Fala galera, tudo de boa com vocês por aí? Aqui em Pernambuco a gente tem uma expressão que cola muito, a gente vê muito em meme por aí, que é assim: Pernambuco, meu país. Eu queria refletir um pouco sobre essa expressão e comparar ela com o slogan do governo federal, que a gente é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas focando mais nessa primeira parte do slogan, Brasil acima de tudo. Pessoal, existem dois tipos de afeto, dois tipos de sentimento relacionado ao país, à nação onde a gente nasceu, ao espaço nosso de convivência, que eu gostaria de dividir entre patriotismo e nacionalismo. E aí o que eu vou falar de patriotismo e de nacionalismo, algumas pessoas chamam o que eu vou falar de patriotismo, nacionalismo, outras pessoas chamam de nacionalismo, o que eu vou chamar de patriotismo. O interessante é a gente observar que existem dois tipos de mobilização em torno desse afeto do lugar onde a gente vive. Então, pessoal, o que eu quero chamar de nacionalismo é um sentimento em que a gente ama o lugar onde a gente nasceu, o lugar onde a gente vive, e a partir desse amor a gente quer ressaltar as belezas daquele lugar, os elementos positivos, então as pessoas que vivem ali, a cultura, a música. Então, quando você escuta Luiz Gonzaga, por exemplo, falando Belo é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Então o recifense vai ouvir aquilo ali e vai dizer: pô, vem ver o meu maracatu, vem ver Olinda no carnaval. E aí pode dar gatilho para algumas pessoas, né? Vem ver como é bonito o carnaval, vem ver a cultura aqui de Pernambuco como é forte. Então isso, apesar de existir um certo bairrismo também, né? Então o recifense tem essa mania de querer que Recife seja maior do que tudo no mundo. Então diz que o Oceano Atlântico começa aqui, né? Com a junção do rio Beberibe com o rio Caparibe. Mas isso tudo é uma questão lúdica e de reforçar a questão positiva aqui de Pernambuco. Então nunca você vai ouvir um pernambucano falando Pernambuco é meu país, e você vai sentir como se ele estivesse dizendo: pô, Pernambuco é meu país. Então você que é de Alagoas, fica aí no seu canto. Você que é da Paraíba, fica aí. Você que é do Sudeste, nem venha, porque aqui Pernambuco é nosso. Então é nossa cultura, fica aí no seu canto que eu fico no meu. Não, é exatamente o contrário. Quando o pernambucano diz Pernambuco é meu país, ele está dizendo: venha, você vai se apaixonar. Se você vier, é capaz de você virar pernambucano também. Então é o que eu quero chamar de um sentimento centrípeto. É um afeto centrípeto, ou seja, está num sentido de trazer as pessoas para perto da gente. Já quando eu falo Brasil acima de todos, e aí eu quero chamar isso de patriotismo, é um sentimento que é centrífugo, o sentido contrário, quando a gente gira a roda e a força quer jogar a gente para fora do centro da roda. Ele é centrífugo porque ele está dizendo o seguinte: o Brasil ele tem tais e tais características. O brasileiro ele é assim e ele é assado. Ou você se enquadra, ou então deixe o Brasil. E aí você pode ver até uma similaridade entre esse slogan e o slogan na época da ditadura, que era Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse é um slogan muito patriótico nesse sentido que eu quero colocar. E aí traz a gente justamente para essa ideia: ou você se enquadra, ou você está dentro das bordas daquela definição do que é ser um brasileiro, do que é amar o Brasil, ou então você deixa o Brasil. Porque se você não deixar o Brasil, você acaba sendo uma pessoa eliminável. Você é um corpo estranho, é como se fosse um vírus dentro de um corpo, em que o corpo vai lhe sentir como um elemento estranho e vai querer colocar você para fora, seja eliminando você, apagando, deportando. Então o patriotismo em diversos locais do mundo, ele vai se aproximar de elementos de xenofobia, de elementos de uma região do país em que rejeita outra parte da região do país.
vai se aproximar de elementos de uma etnia que quer se conformar como a principal nação étnica daquele país e vai rejeitar outra nação. Então você vê que são elementos de conformidade e de violência. Então ele é um afeto que, apesar de parecer, num primeiro momento, um afeto de apenas enaltecer a terra onde você nasceu, não, ele funciona como um elemento segregador. Ainda sobre patriotismo, me faz lembrar uma coisa que um colega meu de TJ, Zé Carlos, ele sempre falava. Ele dizia, Zé Carlos fez sociologia, e ele dizia que um professor dele que dizia assim: patriotismo é o patrimônio daqueles que não têm patrimônio. Vê que interessante, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Você tem uma guerra, então as pessoas que têm os bens no país, os ricos, os fazendeiros, os donos de banco, você acha que esse pessoal ele vai para a guerra? Não. O que é que eles fazem? Eles mandam as pessoas que não têm nenhum patrimônio para lutar em nome deles, em nome do patrimônio deles. Então é interessante a gente refletir. Realmente é um sentimento que ele é mobilizado muitas vezes pelas elites para que o povo, a partir daquela circunstância, não pensando a partir de si, mas a partir de outras ideias que vêm, que são disseminadas na sua mente, né, pelos porta-vozes de quem tem patrimônio, que ele vá, munido daquele sentimento, morrer pelo patrimônio dos outros. E aí a gente pode trazer isso para hoje, né, como esse sentimento de patriotismo, muitas vezes relacionado também com a religião, porque a gente tem visto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como essa coisa caminha junto, como pessoas de um patriotismo, elas são mobilizadas para lutar por reformas neoliberais, reformas liberalizantes da economia, em que quem são beneficiados por essas reformas são pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, o dono do Itaú, o dono do Bradesco, eles que vão ser beneficiados por reformas neoliberais, por perda de direitos trabalhistas, e não aquelas pessoas que são pobres e que frequentam uma igreja ou que tem o seu fiteirozinho, tem o seu bar. Essas pessoas, pelo contrário, com o aumento da diferença entre os mais ricos e os mais pobres, o dinheiro vai circular menos nessa pequena economia, as pessoas vão ter menos dinheiro, e aí esses microempreendedores e esses trabalhadores, eles vão ser prejudicados. Então eles estão sendo mobilizados por um patriotismo de extrema direita para poder brigar por reformas de liberdade, entre aspas, e que vai beneficiar quem exatamente tem patrimônio. Então o patriotismo acaba novamente, assim como nas circunstâncias de guerra, funcionando como um elemento de patrimônio daqueles que não têm patrimônio, para lutar pelo patrimônio dos outros. Então eu acho que é importante a gente refletir sobre essas duas instâncias do amor à pátria, que pode ser um amor de acolher, no que eu estou chamando de nacionalismo, e aí esse nacionalismo ele pode ser mais crítico, ele vai ver os pontos negativos e os pontos positivos, ele pode refletir com mais lucidez sobre a situação, enquanto o patriotismo puro e simples, ele vai tender mais para uma paranoia, para uma aderência sem nenhuma reflexão sobre a situação. Então fica aí, pega essa visão aí, como se diz, né, para você, quando tiver louvando o Brasil, que você faça uma reflexão em que perspectiva você está. Você está acolhendo todo mundo ou você está querendo que as pessoas meramente se conformem à sua ideia do que é o Brasil? Já que nas duas circunstâncias não deixa de ser uma espécie de ficção, né? O que é o Brasil é uma complexidade que está sempre em transformação. Então, na medida em que você quer dizer exatamente o que é o Brasil, você está trazendo uma ficção e você quer que todos os elementos eles se adequem exatamente a essa ficção. Então, pessoal, eu queria agradecer, nesse vídeo eu queria agradecer a Glauco Angelim, né, que é meu colega do TJ. Ele me mandou uma música do poeta e cantor Flávio Leandro, chamada Brasilidade, e aí eu
ouvindo essa música, eu pensei sobre esse assunto e aí foi daí que nasceu esse vídeo. Vou botar um pedacinho da música para vocês ouvirem. E é isso aí, galera. Um abração para vocês e até a próxima. Se não perde o seu tino, papel é gentil. Gosto de ver hasteada a tua bandeira numa nação estrangeira, sob a luz do sol, lentamente conduzida ao som do teu hino. O reinado absoluto